Opa, oi a todos. Bom, eu quero comentar com vocês hoje uma coisa que está muito na mídia, está muito em voga nesse momento, né? É claro que vocês todos acompanharam, né, esse fato, né, que houve em Brasília e tal, tido aí. E aí entra a questão dos interpretadores, né, dos comentadores, né, das mídias aí, que aí você vê assim um desastre geral, né? Então você fica tão envolvido que você acaba tendo que se pronunciar também, né? Que é o meu caso. E como eu acompanho naturalmente, desculpa, a todo o noticiário, evidentemente, né? Me proponho, né, a trazer para vocês aqui, né, é, é, algumas informações para que a gente possa refletir, discutir sobre esse assunto, né? Então, você percebe assim de imediato, quer dizer, a situação em que a mídia se encontra. Tal é a forma como eles divulgam isso, mas de uma forma muito vulnerável, que nada traz de importante para a população, para o senso comum, etc, etc, né? Então, eu quero até começar falando sobre o seguinte. Hoje eu estava, por acaso, lendo, estou sempre lendo alguma coisa, né, evidentemente, o grande Michel Foucault, né? E ele falava da questão do poder, né, da soberania. E aí é que há o grande problema, porque as pessoas que comentam e que trazem interpretações aí das mais diferentes possíveis, eles confundem, porque eles não produzem em nada algo que possa realmente beneficiar, quer dizer, moralmente, intelectualmente, informalmente, né, formalmente, a sociedade. Porque, veja bem, o Foucault ele coloca muito claramente, e isso dá para você fazer essa analogia tranquilamente, com uma coisa facílima, de que houve uma época em que o poder hegemônico, ou seja, o poder de Estado, o poder soberano, ele era muito opressivo, ele era muito restritivo, inibidor. Enfim, ele se colocava como tal, a sua meta era uma meta de morte, né? De executar. Se o cidadão ou a cidadã não correspondesse ou não tivesse atento a atendê-lo, ele era imediatamente executado, né? Então, havia toda essa forma de poder que ela era onisciente, quer dizer, dava ao soberano, ao cidadão, que tivesse naturalmente conduzindo o país, né, de propor, né, até tirania geral, né, colocar as suas leis em andamento e fazê-las serem cumpridas à ordem, né, do costume da atualidade. Só que vive-se hoje um mundo inteiramente diferente. Do século XVII para cá, quando havia toda essa forma de inquisição e de outras formas aí de atuação do modelo estatal, hoje você vive o processo neoliberal. Você vive hoje um processo inteiramente liberto, livre, porque você vive hoje sob a dispensa de um Estado que ele não mais preza pela morte. Não, pelo contrário, hoje ele preza pela vida das pessoas, pela vida da sociedade. Porque quanto mais longevidade tiver a sociedade, melhor para o Estado, melhor, né, para o poder público, melhor para o poder econômico. Enfim, tudo o que há de melhoras em termos de convivência, de longevidade, de existência do cidadão, para que ele possa produzir mais, né? Então, o Estado, ele dá inteira liberdade para você. Hoje é o contrário, não existe essa coisa de não ter liberdade. Muito pelo contrário. O Estado, o poder que emana nesse momento, as forças hegemônicas, né, que conduzem todos os paradigmas, ela propõe a você liberdade total, para que você, inclusive, seja responsável pelos seus atos. Quer dizer, é a meta do poder neoliberal através do capitalismo financeiro, que faz com que você seja um protagonista
cada vez mais produtivo para ele. Não? Então, o que, que ocorre? Você pensar hoje que não há liberdade, que você não pode fazer o que você bem quiser, é você pensar erroneamente. Então, tanto é que o cidadão tem tanta liberdade que ele se propõe, às vezes, a fazer esses atos, digamos. Não conduzo muito a essa palavra de terrorismo, que eu veria de uma outra forma a questão da ação terrorista, mas que ele chega ao ponto de se propor, falar, olha, eu estou realmente numa situação difícil, né, emocionalmente, moralmente, economicamente. Eu sei lá qual era o drama do cidadão, ou qual era a doença que o acometia, para ele chegar a esse ponto, mas que ele teve liberdade para ir até onde ele foi e assumir, né? O que é naturalmente mais, eu não diria condenável, mas de uma forma tão incipiente, tão pobre, né, em termos de ideologia, em termos políticos até, é o cidadão, olha só o que ele disse, né, que ele chegou àquele ponto e ele conduziria o seu momento desse ato, né, extremo, em nome da liberdade para as crianças do futuro. E contra os comunistas, tipo Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, né? E outros aí. Aonde esses caras, bicho, foram comunistas? Nunca. Então, isso demonstra que vive-se uma sociedade que ela está meio que perdida, meio que não sabendo o que está acontecendo, quer dizer, o desconhecimento total das coisas, desconhecimento total como ao funcionamento, o gerenciamento, né, das leis, né? E aí ele traz isso até o Foucault, até para o âmbito, né, do biopoder, né, da biopolítica, que é necessariamente o Estado hoje ele toma conta da sua vida literalmente. Não é só individualmente, não. Quer dizer, a sociedade toda está envolvida, de certa maneira, que o Estado, a força, né, onisciente da força hegemônica, ela age literalmente sobre qualquer cidadão, qualquer situação, dando-lhe inteira liberdade, colocando-o como protagonista. Olha só, você é o dono da sua situação, você é um empreendedor, seja em qualquer posicionamento do seu cotidiano, você é um empreendedor, você é o dono da questão que você quer fazer e quer fazer acontecer. Então, isso nos impõe que há uma liberdade corporal, uma liberdade que coloca você, quer dizer, na ponta, na cabeça. Você hoje não é tido mais, não é visto para ser um cidadão que deva morrer, por mais que seja o ato que você tenha cometido, mas sim para viver. Porque a partir daí, o Estado se promove em cima disso. Né? Dizer que o Estado hoje ainda é um Estado arbitrário, que impõe, que obstrui as pessoas, é falar isso de uma forma meia que incapacitante até daquele que produz esse tipo de discurso. Né? Então, quer dizer, é interessante isso, e isso demonstra que exatamente o que Foucault dissera, que o Estado ele não tem proposta nenhuma contrária ao que o cidadão, quer dizer, faça os seus atos, né, faça e se responsabilize por eles. Não, hoje o Estado é o promotor dessas ações e não aquele que obstrui, aquele que condena, né, como eu disse antes, né, que condenava o cidadão, se possível, à morte, deliberadamente, para que ele respondesse de uma forma, né, bastante com brutalidade mesmo e violência total contra a cidadania de qualquer ente que se atrevesse, digamos, se colocar contra a hegemonia do Estado. É mais ou menos isso, meu amigo. Eu não sei se deu para entender mais ou menos, mas eu creio que deu, né? A gente tentando, porque temos que encurtar muitas coisas, então você acaba, tendo que omitir, né, muitas informações.
Dá o seu comentário aí, dá o like, né? Se inscreve. Um abraço, até qualquer hora.